Indisciplina no home office é o assunto de hoje aqui no Consultório Aberto. Mas antes, claro, a ClassicBR.com é um site de camisetas sensacionais que você pode adquirir por preços muito baixos, ainda mais baixos se você usar o cupom Consultório10. Você está vendo na sua tela aí agora os nossos modelos e você pode ver que eles ficam com um aspecto um pouco mais fitness ao usar as camisetas da Classic. Por quê? Porque elas são desenhadas, pensadas justamente para deixar você com este visual um pouco mais atlético, perfeito. Ele é um pouco mais larguinho na barriga, um pouco mais apertadinho aqui, vai deixar você um pouco mais bombadinho, se é o que você me entende, tá bom? Usa lá o cupom Consultório10 para ter um descontaço e, óbvio, os preços já são muito baixos porque tem promoções muito boas, como, por exemplo, pague 3 e leve 5 ou pague 4 e leve 7 camisetas, que é o que eu indico para vocês fazerem, porque é realmente uma qualidade muito legal. ClassicBR.com e vamos ao vídeo. Bom, estamos aqui com o Gibimbo, um rapaz que terá sua identidade preservada e, portanto, chamaremos-o de Gibimbo a partir de agora. Caro Tiago, primeiramente, parabéns pelo Consultório Aberto e pela nova plataforma. Bom trabalho, obrigado. Quero relatar um problema pessoal de indisciplina e colher a sua visão a respeito, bem como alguma sugestão de estratégia para resolver este problema. Acredito que uma parcela do seu público possa se identificar. Estou na casa dos 30 anos, trabalho de casa desde o início da pandemia. Neste tempo, passei a gostar desse regime de trabalho, apesar de odiá-lo no início. O grande problema é que não consigo manter consistentemente uma boa rotina de trabalho. Perco muito tempo vendo conteúdos aleatórios na internet e frequentemente preciso correr com as minhas entregas, terminando tudo no último dia. Gosto do meu trabalho, estou na profissão que eu escolhi, que é desenvolvedor de software, trabalho com um chefe e um time bacana, recebo um bom salário e me considero bem-sucedido. Portanto, não consigo entender o motivo pelo qual não me dedico como deveria. Em semanas nas quais há muita demanda, me sinto focado e consigo trabalhar bem. Já em outras, especialmente quando as demandas são menores, fico muito disperso ao ponto de trabalhar apenas 1 ou 2 horas por dia. Às vezes me sinto muito mal por não estar dando o melhor de mim. Isso gera um desânimo que contamina outras áreas da vida. Procuro manter uma rotina saudável, faço musculação 4 vezes por semana, procuro comer bem. No entanto, acordo muito cedo e costumo dormir tarde. Por vezes tenho insônia. Valorizo muito o trabalho como uma questão moral. Quero ser útil à sociedade e servir a um propósito. Show de bola, Gibimbo. Porém, muitas vezes acho difícil traduzir esses valores nas ações cotidianas. É aí que mora o perigo, né? O que posso fazer para resolver? Como manter o foco e a produtividade mesmo quando houver pouca pressão externa? Obrigado pela atenção a este e-mail e boa sorte em sua nova empreitada. Abraço. Muito obrigado, Gibimbo. Olha só. Essa pergunta é sensacional, como manter o foco e a produtividade, mesmo quando houver pouca pressão externa. Deve existir uma certa, não exagerada, não ao extremo, mas deve haver uma certa pressão interna. Primeiro de tudo, né? É claro, todos devemos considerar o trabalho como um dever moral. Eu estou servindo para alguma coisa, estou de algum modo facilitando a vida de alguma pessoa com o meu ofício. E isso deve ser pensado. Só que isso tem, né, atuação, né, aplicação prática. Qual que é a aplicação prática disso? Principalmente para quem trabalha de home office, tá? É muito importante o seguinte. Então são assim, ó, questões materiais, questões práticas, tá? Questões físicas do seu ambiente influenciam na sua psique. Perfeito? Então, por exemplo, se você trabalha de home office do mesmo lugar que você dorme, ou então você está deitado na cama e está trabalhando com o notebook do colo, não vai funcionar, você não vai ter a mesma produtividade, muito difícil. Sabe por quê? O seu cérebro vai associar aquele lugar a descanso, a entretenimento, a prazer, a alívio, a fim do dia, a fim das obrigações, enquanto você está fazendo uma obrigação, né? Então você vai estar com aquele estímulo de descansa, assiste um negócio aí. Então, primeiro passo, o lugar do qual você trabalha não pode ser o lugar que você tem lazer, tá? Então, por exemplo, tenta arrumar na sua casa um lugar, tipo um escritório, por exemplo, seria o ideal. Eu não sei se você tem um espaço na sua casa para fazer um escritório, mas o escritório deve ser o lugar, né? Primeiro, né, você tem que entrar num lugar que não é um lugar de diversão. Ficou claro?
Então, o lugar onde você se diverte não pode ser o mesmo lugar onde você trabalha. Isso já vai ajudar bastante. Outra coisa que vai ajudar bastante, vestimenta. Pode parecer uma bobeira, mas são sinais que a gente dá para nossa própria mente e que ela com certeza entende. Então, se você está trabalhando de home office, de short, sem camisa, de chinelo, né, largado, com a postura ruim, automaticamente a sua mente vai entender que você está no momento de relaxamento, de entretenimento, de lazer e vai começar a desejar essas coisas, entretenimento e lazer. Então, primeiro, um lugar separado onde você somente trabalha, um lugar separado. Segundo, vista-se. Você não precisa botar ali um terno, uma coisa, mas, cara, uma roupa normal. Nem que seja, sei lá, uma calça, uma bermuda, uma camiseta, né? No mínimo. Não precisa ficar de tênis e sapato dentro de casa também. Mas, assim, minimamente uma roupa que você não usa em casa. Que é pro seu cérebro entender também. Não tô no ambiente. Eu tô em casa, mas assim, eu não quero que meu cérebro sinta que tá em casa. O que é um negócio sério, entendeu? E agora, isso são questões práticas, né? O lugar e a vestimenta. Outras questões práticas, agora, fora das questões práticas, uma questão um pouco mais psicológica. Por que quando tem um chefe no seu cangote você produz e quando não tem um chefe no seu cangote você não produz? Quando não tem muita demanda, quando não tem muita pressão externa, você não produz. Porque você psicologicamente está se botando no lugar de criança ainda, que tem que chegar um professor e dizer o que você tem que fazer. Você ainda não tem, de forma 100% completa ainda, um adulto, uma voz interior que diz o que você precisa fazer. Isso é muito comum na nossa sociedade, principalmente brasileira, e isso é muito comum no nosso tempo também, da modernidade. É por isso que tem que ter placa de velocidade máxima nas rodovias e um monte de câmera para multar o cara. Né? Você vê em rodovias alemãs, por exemplo, não tem limite de velocidade. Você pode meter 200 por hora, você pode meter 300 por hora em algumas rodovias. Porque já está meio que implícito na sociedade deles que o cara que está dentro daquele carro vai ter uma consciência moral dentro dele dizendo: eu sei o limite das coisas, não vou fazer uma cagada aqui. Agora, no nosso país é muito difícil alguma pessoa ter isso. É uma coisa que tem que ser desenvolvida do zero. É como se fosse uma espécie de musculatura. Ela não cai do céu. Você a desenvolve dia após dia. Começa fraquinho. O importante é começar. Não começou muito fraco, então não deu certo. É um raciocínio burrinho, né? Não, começou e não deu certo. Tentei um dia e não deu certo, então não é pra mim, né? Não, é uma coisa de musculatura mesmo. Uma coisa lenta, uma coisa de cultivo. Né? A consciência moral é um cultivo. Se parar, degenera. Se parar, você vira bicho. É só conforto, é só, né, lazer, é só, né, enfim. É só protelar as obrigações. Então, é uma questão puramente intelectual. Você olha para você, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Mas eu estou com vontade de ver não sei o que lá, de jogar, de fazer não sei o que. Porra, então nesse momento você tem uma escolha, não tem? Faça a escolha que é certa. Tá? Pode ser um problema de autoestima. Você não se considera tão importante, por exemplo, quanto o seu chefe. O seu chefe falando uma coisa é importante. Agora, a minha própria consciência moral falando não é tão importante. Então, quer dizer, eu tô abaixo e ele tá acima. Então, é uma questão de autoestima mesmo. Tá? O que eu penso que deve ser feito não é tão importante quanto o que o meu chefe pensa que deve ser. Quando o meu chefe fala, eu vou lá e faço imediatamente. Né? Tem muita pressão externa, eu vou lá e cumpro tudo. Agora, tem pouca pressão externa, as pessoas não estão falando. Ué, é daí mesmo, é aí mesmo que deveria surgir essa voz. Não, tá, se não tem ninguém dizendo o que é para fazer, o que eu deveria fazer? Você entendeu? Né? Sei lá, eu vou dar um exemplo bobo aqui que vem na minha cabeça agora. Você tá na casa de um amigo e vocês estão ali numa festa, sei lá. E aí acabou a festa e o seu amigo, a maior parte das pessoas já foi embora, você não, você continua lá no fim da festa. Você percebe que seu amigo se levanta e começa a recolher as latinhas, as garrafas, as comidas, o resto das coisas, levar. Ele não é seu chefe, ele não vai falar assim, ô Gibimbo, levanta daí e vem me ajudar. Ele não vai falar. Talvez, dependendo da intimidade que você tem com seu amigo, ele vai falar isso. Mas vamos supor que ele não fale. O que você faz? Ninguém me mandou.
Mas, porra, tem uma consciência dentro aqui que tá dizendo, pô, eu consumi as coisas aqui, eu bebi, eu comi, eu sentei, eu sujei coisa. Então agora ele levantou para limpar, o que eu vou fazer? Vou levantar e limpar na mesma hora. Isso é uma coisa que é noção. Né? Uma coisa chamada noção. Né? Não sejam sem noção. Tenha noção das coisas. Muito bem, vamos dar uma pequena pausa nesse vídeo para falar da Chainless. Você que se interessa por criptoativos, preste atenção. Tem uma solução agora que ao mesmo tempo é uma wallet de autocustódia, você protege os seus ativos e que também oferece funcionalidade de exchange, de comprar criptos, vender criptos e até um serviço de DeFi, que para quem é um pouco mais avançado em cripto e sabe o que é DeFi, você pode usar esse serviço também, entre outras várias funcionalidades que vale a pena conhecer baixando o aplicativo da Chainless. É uma solução muito boa, muito prática e muito intuitiva. O que você vai fazer? Você vai escanear esse QR Code que está na sua tela ou acessar o link que também está na sua tela e que está na descrição do vídeo, tá? Para acessar a minha landing page, chegando lá, você vai botar o código, né? Quando você baixar o aplicativo, ele vai te pedir um código para você furar a fila de espera. E esse código é Thiago, beleza? Então, usando esse código, você vai poder usar todas as funcionalidades da Chainless e testar esse aplicativo que eu estou dizendo aqui que é bom. Então, nada melhor como você mesmo testar e ver se de fato é bom mesmo, certo? Então, Chainless, uma solução muito simples para criptoativos, beleza? Seguimos para o vídeo. Então, você está ali na sua casa, você está no horário de trabalho. O fato de estar num ambiente separado e com uma vestimenta adequada já vai ajudar muito, né? Essas informações que você manda para o seu próprio cérebro. Outra coisa que vai ajudar é, pô, eu tenho uma demanda para fazer, tá? Pô, se tem um serviço que eu consigo fazer em 1 hora ou em 2 horas, faz no início do expediente, quando acabar, entregou tudo, fala, ó, fala pro seu superior imediato, que é quem te deu essa demanda. Fiz tudo que tinha para fazer. Vamos supor que você trabalha de 8 da manhã, né? O seu horário é de 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Então, 8 da manhã começou a trabalhar. Terminou a demanda às 10. Fez direto, às 10. Às 10 você vai falar com o seu superior. Terminei todas as demandas. Você não faz isso, sabe por quê? Porque se você fizer isso, ele vai te dar outra demanda. E é isso que você tem que fazer. Porque eles estão te pagando para trabalhar 8. E se eles estão te pagando essas 8, você tem que trabalhar às 8. E se você fez a demanda em 2, ou então não, ou então você vai lá dar a demanda, ó, terminei tudo que tinha para fazer às 10. Tá aqui, ó, tá feito. Ele não te dá outra demanda, ok, se tiver outra coisa eu te mando aí. Aí você fica na espera. Aí você vai fazer o que você quiser, vai ver vídeo, enfim, vai se entreter ou vai usar aquele tempo livre para construir outra coisa na sua vida. Que é sensacional também, né? O trabalho, né? O trabalho mais importante é o que você faz no ócio e não no seu negócio. Negócio é o quê? O negócio que eu estou trabalhando, o business, eu estou trabalhando de desenvolvimento de software. Então esse é o seu negócio, que é o que você faz ali no horário comercial. O que você faz fora disso é o que vai talvez te deixar rico, talvez te deixar famoso, talvez te deixar célebre, talvez te deixar mais sábio, porque você vai usar essas horas para estudar. Então o que você faz fora do negócio, no seu ócio, é o que é mais importante sobre a sua existência. É o que você deveria prestar muito mais atenção. Isso é o que diferencia um homem meramente, né, massa, o homem, né, bovino, de um homem completo. O que você tem por interesse no ócio? Não, eu terminei meu trabalho, agora eu fico vegetando em TikTok, em YouTube e jogando jogos de maneira vegetativa também. É isso que eu faço no meu ócio. Então você é um ser humano que não vale merda nenhuma, bicho. Tá? A vida é apesar do negócio, apesar do trabalho, o que você faz? Entende? Então, por exemplo, né, tem uma demanda que eu posso resolver em 2 horas. Em vez de deixar para as 2 últimas horas do expediente, deixa para as 2 primeiras. São 2 horas, 2 horas, 2 horas. Não vai mudar nada. Só que você vai estar sendo uma pessoa mais justa. O cara não está te pagando todo mês para você trabalhar? Então por que você não faz o que você tem que fazer? Que é começar a trabalhar e trabalhar. Você começa a trabalhar às 8? Começa a trabalhar às 8. Terminei às 10, não tem mais nada para fazer. Comunica para o seu superior e vê se ele te passa mais alguma coisa ou se ele fala, ok, fique aí fica aí atento que qualquer coisa eu te mando mais coisa. Se não tiver, beleza, não tem. Entende? É muito melhor do que fingir que demorou essas 8 horas para fazer esse serviço de 2 horas. Você está mentindo.
Então você está enganando o cara que te paga. O cara que te paga o seu salário está sendo enganado por você. Você mesmo está mentindo também. A mentira não causa consequências ruins só para quem é vítima da mentira. Quem conta a mentira também sofre. Por quê? Porque você manda também um recado inconsciente de eu sou mentiroso, eu não presto, ninguém deveria confiar em mim para nada. Isso, obviamente, vai ter impactos a longo prazo na sua autoestima, com o que você acha de si mesmo, o que você pensa de si mesmo. Então, não para de mentir, basicamente. Perfeito? Então é isso, turma. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, todo aquele papo, mas que ajuda muito o nosso trabalho aqui, beleza? Se você quer ter uma experiência um pouco mais profunda, né, de ajuda mesmo, de terapia com essas questões da mente, principalmente sobre ansiedade, procrastinação, vícios gerais, principalmente em pornografia, em jogos excessivos, em drogas, ou então aquela sensação de vazio, de falta de propósito, não saber, né, como começar a fazer, não saber como continuar a fazer aquelas coisas que você começou a fazer, enfim, aquela sensação de paralisação perante a vida. Tudo isso é abordado na minha mentoria. Eu tenho um grupo, né, no qual a gente faz sessões semanais de terapia em grupo. Tá? Várias pessoas ao mesmo tempo fazendo a terapia comigo. Você pode conhecer esse trabalho em thiagocarvalho.net, beleza? Ou então ficar aqui conosco neste canal, onde temos vídeos terças e sextas. Perfeito? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.